Leon Scott Kennedy enfrentou monstros. Puta merda! Foi traído pelo seu superior. Há quanto tempo, novato? Major Krauser? Que merda é essa? Foi obrigado a rejeitar a mulher que gostava. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. E sobreviveu a inúmeros perigos. Jesus. Mas o maior inimigo do Leon nunca foi o bioterrorismo, e sim o desgaste psicológico. Ajudar gente como eles. Foi pra isso que eu entrei pra polícia. Hoje iremos continuar dissecando a mente do maior sobrevivente da Capcom. Eu sou o psicólogo Marcelo Vital e esse é o canal Subindo aos Poucos. E se você perdeu a primeira parte, o link te espera no primeiro comentário fixado. Tá gostando? Então vamos para a análise. A ambição corporativa e o isolamento do herói. Depois de salvar Ashley Graham, o nome Leon Scott Kennedy deixou de ser o de um simples sobrevivente para se tornar um sinônimo de elite. Ele agora é o braço direito do presidente. Errou! Ele agora é o braço direito do presidente, o homem que resolve o impossível. Mas ser uma lenda tem um custo invisível. Nos eventos do filme Degeneração em 2005, vemos o reencontro dele com Claire Redfield. Se abaixa! Eu entendi a referência. O Marcelino, ao ver essa cena, sente um alívio. Para ele, é como se o Leon estivesse voltando para casa. Mas o Tali sente algo perturbador sob a superfície. O Leon que aparece nesse cenário opera sob um rígido isolamento afetivo. Esse é um mecanismo de defesa onde o indivíduo separa a memória traumática do sentimento que deveria acompanhá-la. Como diria o psicanalista Sigmund Freud, o isolamento é um mecanismo onde o indivíduo separa a memória traumática do afeto. Leon não deixou de sentir, mas aprendeu a compartimentalizar a dor para não ser paralisado por ela. Enquanto Claire escolheu o caminho da Terra Save combatendo o bioterrorismo através do ativismo e da ajuda humanitária, Leon escolheu o caminho da força estatal. Em um diálogo entre os dois que acontece no filme, o contraste é evidente. Eu vou exterminar esse vírus da face da Terra. Você escolheu o papel de salvadora, não um de lutador como eu. Você escolheu um caminho que seu irmão e eu não conseguimos seguir. E não estava errada. Claire ainda carrega o fogo da indignação. Leon carrega apenas o peso do dever. Ele optou por ser um escudo, mas para ser um escudo, ele precisou se tornar tão frio quanto o metal. O Thales observa que a verdadeira ameaça em Hardville não era apenas o T-Vírus, mas a ambição corporativa de Frederick Downing e o egoísmo do senador Davis. Davis personifica o que a filósofa Hannah Arendt chamaria de banalidade do mal. Ela descreve como as atrocidades podem ser cometidas por pessoas comuns. Muitas delas não são monstros demoníacos, e sim burocratas que são incapazes de pensar criticamente. Cretino! Aquela menina talvez tenha pesadelos pelo resto da vida por sua causa. Para o senador Davis, a tragédia humana é apenas um ruído estatístico diante da valorização das ações da Will Pharma no mercado. Sim, eu sou acionista. E a Will Pharma recuperará a confiança do público depois desse incidente. Leon percebe que está sangrando para proteger um sistema que usa o medo como moeda de troca. Isso gera nele uma profunda descrença nas instituições. O drama atinge o ápice com Curtis Miller. Para o Marcelino, Curtis é apenas o monstro da vez. Mas para o Thales, ele é o espelho do Leon que deu errado. Curtis perdeu a família em Raccoon City e permitiu que a tristeza e a raiva corroessem a sua mente. Isso é o que chamamos de luto traumático. Diferente do luto comum, onde a dor é processada e integrada com o tempo, o luto traumático é uma ferida que se recusa a fechar. O indivíduo fica preso no momento do impacto, revivendo a perda não como uma memória, mas como uma agressão contínua. Incapaz de encontrar justiça em um sistema corrupto, Curtis injeta em si mesmo G-Vírus, transformando sua dor interna em uma mutação externa incontrolável. Ele é o caos emocional personificado. Quando Leon consola a policial Angela Miller após a revelação sobre o seu irmão, vemos o lampejo do antigo Leon. Ele é gentil, ele acolhe, mas o Thales nota que ele corta o vínculo emocional antes que ele se torne profundo. É aqui que o Leon personifica o que o filósofo Arthur Schopenhauer chamou de o dilema do porco-espinho.
Imaginem um grupo de ouriços em um dia de inverno. Para não morrerem congelados, eles tentam se aproximar em busca de calor. Mas no momento em que se encostam, os espinhos começam a ferir um ao outro. O desconforto os obriga a se afastar, mas o frio os puxa de volta. Dessa forma, eles são obrigados a ficar em uma distância moderada, buscando o equilíbrio ideal para conseguirem se aquecer sem se ferir. O Thales percebe que o Leon vive exatamente nessa distância de segurança. Ele busca o calor da conexão humana com Angela, mas mantém os espinhos do seu trauma e da sua missão em alertas. Leon, vamos mergulhar de novo qualquer dia. Eu adoraria. Ele faz isso porque o cérebro dele entendeu que, no mundo do bioterrorismo, se envolver demais é um convite ao colapso quando a perda inevitavelmente chega. Ao enfrentar Curtis Miller e desmascarar a trama de Frederick Downing, Leon não está lutando apenas contra o bioterrorismo. Ele está lutando contra a ideia de que a vingança e o niilismo são as únicas respostas para a dor. Ele escolhe o dever, mas o preço é alto. O Thales nota que cada vez que o Leon puxa o gatilho contra alguém que já foi humano, um pedaço da sua própria esperança é deixado para trás. Ele sai de Hardville vitorioso, mas cada vez mais convencido de que o mundo é um lugar onde os heróis são apenas lixeiros tentando limpar uma sujeira que nunca irá desaparecer. Até algum dia. A lamentável perda de uma valiosa amizade. Em 2006, dentro do coração do poder americano que é a Casa Branca, Leon enfrenta um inimigo que não pode ser derrotado com balas, a verdade. No incidente de No Escuro Absoluto, o reencontro com Claire Redfield não traz o mesmo alívio de Hardville. Ele escancara uma ferida ideológica. Fica evidente que ambos tomaram caminhos irreconciliáveis. Ô, Leon, você não fica bem de terno. Enquanto Claire escolheu a transparência da ajuda humanitária, Leon escolheu a sombra do braço armado do Estado. O Thales percebe que o Leon está sendo esmagado por um dilema ético utilitarista. Esse termo é da escola filosófica de Jeremy Bentham. O utilitarismo dita que a moralidade de uma ação reside na sua capacidade de gerar o máximo de bem-estar para o maior número de pessoas. O cálculo do Leon é frio e matemático. Entregar a prova para Claire significa ser fiel à amizade, mas ao custo de ver o governo desmoronar e o mundo entrar em pânico. Para salvar milhões de desconhecidos, ele aceita contrariar a única mulher que esteve com ele no inferno de Raccoon City. Como eu disse antes, você não fica bem de terno. O drama fica ainda mais complexo com os dois novos personagens, Jason e Shen Mei. Eles são as duas faces de uma mesma moeda traumática, e chegam até mesmo a oferecer a Leon a chance de trair o governo e se juntar a eles. Traição. Eles são os vilões da história. Mas Leon recusa imediatamente. Então não vai nos ajudar? De jeito nenhum. O Thales nota que para o Leon, o fim não justifica os meios. Ele não conseguiria se aliar a quem sacrificou a tripulação inocente de um submarino para atingir seus objetivos. Jason, o herói do Penamistão. Aquele não é o cara que todo mundo chama de herói do Penamistão? Em carne e osso. É o espelho quebrado do Leon. Me chamam de herói do Penamistão. Que herói de merda. Ele acredita no medo absoluto, uma visão que remete ao filósofo inglês Thomas Hobbes em seu livro Leviatã, publicado em 1651. Humanos têm medo do desconhecido. E não tem nada mais desconhecido do que nós. Como espécie. Hobbes pregava que a natureza humana é uma guerra de todos contra todos, e a única forma de manter a civilização é através de um poder soberano que governa pelo medo. Nós somos imprevisíveis, somos cruéis, principalmente tentando sobreviver. Jason quer ser esse soberano do medo. O Jason não tá nem aí pra justiça. Ele quer que o mundo saiba o que é terror de verdade. Ele quer que essa seja a nova realidade de todos e depois ele vai queimar tudo.
Já Shen Mei, ela busca justiça restaurativa. Esse termo é um paradigma focado na reparação de danos e na reconstrução de relacionamentos utilizando o diálogo e a escuta ativa. No caso da Shen Mei, ela foca em quem foi ferido e o que é necessário para reparar esse dano. Ela não quer apenas o Wilson preso. Ela quer que o mundo saiba a verdade para que a dignidade das vítimas sejam restauradas. Enquanto isso, nas sombras, o secretário de defesa Wilson move os cordões. Ele é a personificação da corrupção institucional. Ele sequestra Claire covardemente para silenciá-la. Você é uma mulher esperta, tem experiência, sabe muito bem que se queremos que uma coisa ou uma pessoa desapareça, nós sabemos fazer desaparecer, não é tão difícil. E tenta manipular o presidente a declarar guerra à China por um crime que ele mesmo cometeu. A China já está provocando uma guerra cibernética contra o nosso país há anos, colocando o governo, o exército e os nossos cidadãos em perigo. Wilson quer usar o medo externo para esconder a podridão interna. O Thales observa que o Leon vê em Wilson tudo o que ele detesta, mas o seu dilema o impede de agir como Claire agiria. E no clímax da série, o corpo do Jason cede à mutação do G-Vírus, transformando o herói de Penamistão em uma abominação colossal e disforme. Eu vou mostrar o que é medo. O Marcelino assiste a essa metamorfose grotesca e sente pavor, mas o Thales nota que o Leon lida com isso de forma sábia e, acima de tudo, trágica. Ele enxerga através da carne mutante e compreende a dor profunda do Jason. Isso não vai mudar nada! Eu vou abrir os olhos para o terror de verdade! Mas sabe que a solução proposta pelo ex-colega de expor o mundo ao medo absoluto através do terror só geraria um ciclo infinito de novos monstros. Agora eu vou lá pra cima e eu vou me mostrar pra eles, pro mundo! No final do combate, Leon derrota Jason, mas não exatamente pelo dever, e sim para impedir que o pessimismo vença. Ele luta para preservar a ordem mesmo sabendo que ela está podre. Em meio ao caos da batalha, ele resgata Claire. Tudo bem? Aham. Mas a vitória é manchada por uma perda irreparável. A morte de Shen Mei pelas mãos do monstro. Jason, não! Para o Leon, esse desfecho é o pior cenário possível. O preço dessa vitória é a fragmentação da sua própria alma. Ao decidir pouco tempo depois esconder o chip com as provas contra Wilson. Aquele chip. Tá com você? Pensei que fosse me chamar pra jantar. Leon mergulha em um estado severo de dissonância cognitiva. A ciência define esse fenômeno como um estresse psicológico extremo que ocorre quando nossas ações contradizem frontalmente nossos valores fundamentais. Leon se torna um prisioneiro de si mesmo. Ele é o homem que salvou Claire, mas é também um agente que silenciou a verdade pelo qual Shen Mei morreu. De um lado, o herói que valoriza a vida e a justiça. Puta merda, cara. Isso é coisa de herói. Não, eu só dei sorte. Do outro, o agente que aceita proteger um sistema corrupto para evitar um colapso global. Ah, fala sério. Você salvou a vida de todo mundo aqui. Fora que ajudou o presidente a decidir o rumo que o país vai tomar por muitos anos. Não. Você com certeza é um herói. Ele não venceu a guerra. Ele apenas escolheu qual veneno a humanidade deveria beber, tornando-se cúmplice do silêncio para adiar o caos. No final, quando o presidente muda seu discurso e opta pela paz após a verdade vir à tona nos bastidores... Senhor presidente, não era a China por trás disso. O hacker, o ataque do vírus, o submarino desaparecido, foi tudo o Wilson. O Wilson queria provocar uma guerra com a China. De onde tirou essa informação? Do Leon, senhor. Leon sabe que a paz foi comprada com seu silêncio. Ele vira as costas para Claire, trocando o abraço da amiga pelo fardo solitário de ser o guardião de uma paz construída pelas cinzas do Jason e a injustiça contra Shen Mei. Eu quero fazer uma cópia dele e mandar para todos os jornais. Essa história vai estourar, de verdade. Ele não é mais apenas um agente. Ele é o cúmplice de um mundo que ele mal consegue reconhecer. Eu não posso. O quê? Então vai ser assim? Você faz do seu jeito e eu faço do meu. Tá. No cálculo frio do utilitarismo, Leon preservou a paz, mas aniquilou a confiança de uma das pessoas que ele mais admirava. Condenação, o juiz da própria conduta.
Em 2011, na República Eslava Oriental, nos eventos de condenação, vemos a armadura do Leon finalmente rachar. Enviado para investigar o uso de armas bioorgânicas, ele recebe uma ordem de retirada imediata. Sua missão foi abortada. O governo americano decidiu abandonar o país à própria sorte por conveniência política. Tô pouco me lixando pra política. Mas Leon, em um ato de rebeldia que o Marcelino jamais teria coragem de ter, ignora as ordens. Então, a minha única opção é perder minha cidadania americana por enquanto. Ele se recusa a ir embora, afirmando que não pode deixar o trabalho pela metade. Leon! Ela que avise que perdi meu voo. O Tales nota que o Leon atingiu o que o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre descreve como liberdade radical. Sartre afirmava que a existência precede a essência, ou seja, não somos definidos pelos nossos cargos, e sim pelas nossas escolhas. Ao continuar com a missão, mesmo sendo considerado um rebelde para os seus superiores, Leon deixa de ser o agente Kennedy para ser apenas o Leon. Ele assume total responsabilidade por sua bússola moral, tornando-se o único juiz da própria conduta, independente das consequências burocráticas que virão depois. Apesar de Leon ser o eixo central de condenação, a narrativa se sustenta em um tripé de personagens secundários que empurram o protagonista ao seu limite. Bud, Ada e a presidente Svetlana não estão lá apenas por conveniência. Eles representam diferentes caminhos que Leon poderia ter seguido e, consequentemente, são fundamentais para o amadurecimento do herói. Nesse cenário desolador, Leon encontra figuras que refletem as contradições do mundo moderno. O Tales nota o cinismo presente dos rebeldes, como o soldado JD, que resume o sentimento de muitos. Ele odeia a política externa dos Estados Unidos, mas adora sua fábrica de entretenimento. Uau! A América é o máximo, cara! Os hambúrgueres, cara, o frango frito, a comida do seu país é fantástica! Eu comeria isso todos os dias. É o paradoxo da cultura pop servindo como anestesia para o horror real. E os filmes de Hollywood? Eu adoro, cara! Eu tenho uns 50 DVDs e nenhum deles é pirata. Não odeiam os Estados Unidos? É claro que odiamos. Mas as coisas feitas nos Estados Unidos, isso é diferente. Em uma das partes do filme, vemos uma das demonstrações mais puras de resiliência da sua carreira. Encurralado e sem recursos, Leon encara vários Tyrants. Ele não foge. Ele saca sua faca se preparando para um confronto que é tecnicamente uma sentença de morte. O Marcelino assiste boquiaberto, mas o Tales compreende que Leon opera sob um estado de prontidão absoluta. Na psicologia do esporte militar, isso é o foco hipervigilante onde o medo é canalizado em precisão motora. Leon não confiou na sorte do bombardeio que viria a seguir. Ele confiou na sua própria capacidade de lutar até o último suspiro. E no meio desse conflito, vemos pela primeira vez uma interação tática com os Lakers. Leon não os vê mais com o mesmo pavor de Raccoon City, mas com a exaustão de quem sabe que o bioterrorismo se tornou apenas mais uma engrenagem militar. Bom trabalho, amigo. E no meio de toda essa confusão, surge novamente em sua vida ela, a bela e misteriosa Ada Wong. Quanto tempo, não é mesmo, Leon? Mas em condenação, o reencontro não tem o mesmo charme da Espanha. Quando nós vamos continuar o que paramos naquela noite? Qualquer hora, menos agora. É uma interação cansada. O Tales explica que o mecanismo de coping pelo humor de 2004 com as piadas e o flerte deu lugar a um cinismo defensivo. Como aponta o psiquiatra Viktor Frankl em seu livro Em Busca de Sentido, publicado em 1946, o humor pode ser considerado a arma da alma na luta pela autopreservação. Mas quando o trauma se torna crônico, ele vira sarcasmo. Ou seja, Leon não faz mais piadas para aliviar o clima. Ele usa o sarcasmo como um escudo para não admitir que está farto de salvar um mundo que se recusa a aprender. Sentiu saudade, né? O embate com a presidente Svetlana Belikova eleva o drama. Svetlana é o reflexo sombrio do Leon, uma instrutora de combate exímia, fria e pragmática. É bom você se cuidar. Essa coroa morde mais do que ladra. Como é que é? Ela acredita que a ordem justifica qualquer atrocidade. E não podemos deixar isso acontecer. Custe o que custar.
O Tales observa que o Leon vê nela o perigo de se tornar uma máquina pura de eficiência sem alma. A luta entre eles não é apenas física, é o choque entre quem serve à humanidade e quem serve apenas ao poder. Eu sou a presidente deste país. Essa bússola moral ética é testada na sua relação com Bud, um rebelde que se corrompeu ao usar o Las Plagas para controlar leaks e vingar seu povo. Mesmo vendo Bud se transformar naquilo que ele mais combate, Leon não o descarta. O Tales nota que ao salvar Bud, Leon está tentando salvar a si mesmo. É um esforço para provar que a humanidade ainda vale o esforço mesmo quando está infectada. Eu sentiria o mesmo se eu fosse você. Mas a opção de acabar com nossa própria vida não nos pertence mais. Devemos continuar vivos pelas pessoas que morreram ao nosso lado. Ao vermos o rebelde na cadeira de rodas no final, vemos um símbolo de justiça restaurativa. Leon salvou a vida de Bud, mas não pode devolver o mundo que ele perdeu. Ele vê em Bud o reflexo de quem ele poderia ter sido se tivesse escolhido o ódio ao invés do dever. Quer tomar uma cerveja? Você vai pagar? O filme termina com o Leo voltando para casa após ver os Estados Unidos e a Rússia intervirem apenas para limpar a bagunça, ignorando o sofrimento que causaram. Ele é o agente mais respeitado do mundo, uma lenda viva que tem a coragem de enfrentar Tyrants no braço. Mas por dentro é um homem que não sabe mais o que é ter paz. Assim como o Titã Atlas da mitologia grega, Leon segura o teto do mundo com os ombros. Mas cada mentira política é uma nova carga de pressão sobre uma fundação que está prestes a desmoronar. No fundo, nada mudou mesmo. O dilema de ser subordinado a uma instituição suja o destrói a cada dia, mas ele sente que não pode mais sair. O Tales identifica aqui a responsabilidade vicariante. Na psicologia, isso ocorre quando o indivíduo assume o fardo, o trauma e a responsabilidade de situações que ele não causou, simplesmente porque sente que, se ele não o fizer, ninguém mais o fará. O Leon acredita que não pode dar as costas a esse horror, pois sabe que não existe outro agente com a sua experiência disposto a limpar a sujeira dos engravatados que ignoram o povo. Ele se torna o lixeiro do luxo de uma humanidade que insiste em se autodestruir. Ele não continua no governo por lealdade aos seus chefes, mas por uma obrigação moral com as vítimas. Ele se sacrifica para ser o último obstáculo entre a civilização e o caos, mesmo que isso custe a sua própria paz. Depois de condenação. Ao final de condenação, Leon carrega a sujeira de um sistema corrupto para minimizar os estragos que ainda virão. Mas em breve, o próprio sistema que ele protege irá tratá-lo como um inimigo. Mas essa é uma história para a parte 3. Mas e você? O Leon tá certo de se tornar esse lixeiro do governo? Ou ele se tornou parte do problema? Deixe a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e nos vemos na parte 3.